E as principais do estado do Rio você confere no Correio Petropolitano nas bancas e nas redes sociais. TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, bom dia! Sejam muito bem-vindos ao nosso Correio Serrano na TV e obrigada por nos permitir chegar até você onde você estiver. Bom dia, Roberta! Bom dia, Nana! Bom dia para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo e hoje eu tenho aqui ao meu lado a Nana Grace, que a gente tanto fala, né? Que faz reportagem pra gente, que faz a nossa produção, que faz as imagens do tempo. Lembrando que você pode participar do nosso jornal. Mande para cá a sua sugestão de matéria, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais, que são quais, Nana? Nós temos 2 canais que você pode entrar em contato com a gente. Por e-mail, tvccorreiodamanhã@gmail.com, ou pelo nosso WhatsApp, que é o canal mais rápido e mais ágil para você falar com a gente, DDD 24 998398384, tá aí na sua telinha para ficar bem facinho e rápido para você entrar em contato com a gente. Pois é, e hoje em Petrópolis o dia amanheceu mais uma vez, como eu gosto de falar, branquinho, branquinho, branquinho. Não foi isso, Nana? Foi sim. Olha Aliás, só. esse fim de semana, né, Roberta, como a gente ficou preocupada, né, com a questão da chuva. Muito em Petrópolis. Muita chuva em Petrópolis, vários bairros, as pessoas já mandando mensagens umas para as outras para saber se está todo mundo bem, né, se está todo mundo com tranquilidade no seu bairro. Aliás, como é que está seu bairro? Como é que foi o dia de ontem? Como é que amanheceu hoje, né? Para a gente poder falar. A gente está vendo aqui imagens feitas por você de hoje, bem cedinho, né? Da nossa sede ali, tudo branquinho, branquinho. Não tem jeito, né? Aquela chuvinha fininha. Quando eu cheguei no centro já não estava chovendo, mas hoje mais cedinho, aquela chuvinha fininha, fininha, fininha. E mais tarde nós vamos ver como fica o tempo. Nebulosidade hoje também, e a gente vou até me adiantar, Roberta, se você me permitir, e já vou falar aqui, olha, para as pessoas que estão em trânsito pela 040, nós já recebemos um boletim da 040, viu, gente? A Serra de Petrópolis está com pistas escorregadias e visibilidade parcial devido à neblina, o nosso famoso russo. A subida da Serra de Petrópolis está em meia pista, na altura do quilômetro 84, sentido Juiz de Fora, por conta de serviços geológicos em talude. E na pista de descida, interdição parcial no quilômetro 81, sentido Rio de Janeiro, para obras em pavimento. Então, dirijam com atenção para que não haja acidente, não haja intercorrência, e fiquem de olho, porque realmente quando a serra está com muita neblina, né, é bem difícil dirigir, né? Exatamente. Vamos então às notícias desta segunda-feira, dia 2 de outubro. Ninguém acerta as 6 dezenas da Mega Sena. Covid-19 permanece mais restrita nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo. Reuniões itinerantes do Conselho de Segurança Pública vão levar forças de segurança para os bairros de Petrópolis. Evento Caravana Federativa visa facilitar o acesso dos municípios aos serviços oferecidos pelo governo federal. Homem é preso pela Polícia Rodoviária Federal depois de fugir de uma blitz na BR-040. Motorista perde o controle e colide contra a grade da Casa de Petrópolis. E mais, lutador de Muay Thai, Kaique Farias, se prepara para a competição no Rio Grande do Sul. Agora no Correio Serrano, na TV.
Vamos então ao nosso Correio Petropolitano saber as principais notícias que formam ali a primeira página, que são manchete, e também as principais notícias Exato. do mundo, do estado, nacional, política e principalmente daqui da região serrana. Na linha vermelha, nova marca da cidade do Rio é lançada sem ouvir o prefeito e Conselho Municipal. Está lá na nossa página 3, na coluna Magna Vita. Vereadores cobram concursos públicos. Em audiência, parlamentares de Petrópolis cobraram realização de novos concursos públicos para ajudar a situação do INPAS. Prefeitura diz que certames para a saúde e a administração direta estão em fase de estudo. É o destaque da nossa página 10. Ainda na nossa primeira página, a deputada Lucinha é sequestrada na zona oeste do Rio. Olha só, a deputada Lucinha foi vítima de um sequestro na manhã de ontem em um sítio na zona oeste do Rio de Janeiro, após ser abordada por homens armados que a levaram para a comunidade Vila Kennedy. A parlamentar foi liberada pelos bandidos momentos depois. Segundo informou sua equipe, o sequestro ocorreu durante a fuga dos 3 criminosos que fugiram da comunidade de Piegas, quando entraram em um sítio em que a deputada estava e a sequestraram. Que susto, hein? Imagina. Nossa. Imagina. Aliás, a situação da violência no Rio de Janeiro está fugindo ao controle, né? Piso da enfermagem em debate na região, audiências nas casas legislativas de Três Rios e Petrópolis debateram a aplicação do piso nacional da enfermagem nesses municípios. Os valores são repassados pelo governo federal. Ainda na página 10, Câmara aprova projeto de abrigo às mulheres. Muito importante também, né? E aí, como está no nosso centro de página, o nosso serrano, Leão da Serra, tenta uma vaga na final da Copa Rio. Outros destaques ainda da nossa primeira página: Senado deve votar hoje o programa Desenrola. Medicina ou Física abrem Vigésima. Esqueci o 20ª. Eu assim, gente, como é que é? 122ª edição do Prêmio Nobel. Obrigada, Nana, pela ajuda. Imagina, a gente está aqui para isso. E também Brasil vence República Tcheca no Maracanãzinho. E por detalhe, hein? Que jogaço. A gente vai falar sobre isso no Giro do Esporte de hoje? Temos uma bela imagem no Giro do Esporte a respeito desse jogão de ontem. E a ET de Queimados ganha licença ambiental. O governo do estado, por meio da Secretaria de Ambiente do INEA, entregou a licença ambiental da Águas do Rio, que vai permitir a construção do sistema de esgotamento sanitário em Queimados. É o destaque da página 9. Vamos agora para a nossa página 2, nossa página de opinião, com os nossos editoriais. O primeiro deles, Conselho Tutelar, um trampolim eleitoral. E aí fala da votação de ontem, né, o último domingo, votação em todo o país dos conselhos tutelares. E a gente traz também alguns resultados na nossa região sobre o pleito de ontem. Mas vale a pena conferir o nosso editorial. E o segundo, as audiências de quadrimestre. Falando aí que tem audiência da saúde, tem audiência geral da Prefeitura de Petrópolis. Isso é uma determinação da Constituição. Então, essas audiências aí, a cada 4 meses, né? O governo municipal, né, de todos os municípios. Exigência, né? Eles vão à Câmara de Vereadores prestar contas dos gastos e dos números, tanto da saúde como da administração como um todo. É uma regra constitucional. Verdade. E você pode conferir tudo acessando o nosso site ou indo às bancas adquirir o Correio Petropolitano aqui em Petrópolis ou o Correio da Manhã nas outras regiões. Baratinho, né? R$2. E você fica sempre bem informado. Lá na página 3, na nossa coluna Magna Vita, o destaque está ali, olha, nova marca do turismo do Rio foi escolhida sem conhecimento do prefeito, como a gente falou lá no destaque da primeira página. Aqui, muita discussão a respeito disso. A Fundação Rio Convention and Visitors Bureau, presidida por Carlos Werneck, com Luiz de Strauss na presidência do Conselho Curador, lançou festivamente no dia 27 de setembro, na Feira de Turismo realizada no Rio Centro, a nova marca Visit Rio,
que, segundo o vídeo institucional da Fundação, será a nova marca da cidade. O convite foi assinado pela Prefeitura do Rio através da Secretaria Municipal de Turismo e da Rio Tour. A solenidade foi realizada no estande da municipalidade. Pois é, tem várias outras novidades aqui na coluna Magna Vita, inclusive uma notinha falando sobre Petrópolis, sobre o Petrópolis Business. Após um hiato de 16 anos, Petrópolis volta a promover um dos maiores eventos de negócios do interior do estado do Rio, que é o Petrópolis Business. Realizado pela Associação Comercial e Empresarial, a CEP, conta com patrocínio do FEComércio, Sistema Firjan, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, Sebrae, Unifase, Concer e Prefeitura. Entre os nomes confirmados estão o vice-presidente executivo de operações da Embraer, Luiz Marinho, que fará a palestra de abertura, e o economista-chefe da XP Investimentos, Caio Megali. O evento vai acontecer entre os dias 26 e 29 de outubro no Centro Cultural Sesc. Então é no final desse mês, realmente é um evento muito importante para o trade de empreendedorismo e também para o turismo. De fato. E a gente passa lá para a nossa página 4 de política, onde o Senado deve votar o programa Desenrola Brasil. Nesta segunda-feira será votado no plenário do Senado o plano emergencial de renegociação das dívidas de pessoas físicas inadimplentes. É importante esse tema porque continua, né, as pessoas tendo o direito aí de colocar a vida financeira em dia, né, Roberta? É verdade. Além disso, olha, a cirurgia do nosso presidente foi rápida, mas a recuperação levará 2 meses. É claro que uma cirurgia desse tamanho, né, a cabeça de fêmur é sempre muito dolorosa. Não desejo para ninguém, porque é muito doída mesmo. Não foi comigo, óbvio, mas quem entende um pouquinhozinho que seja de cirurgia e de dor, sabe o quanto é complicado e desejamos aí melhoras para ele. Pois é, e vamos agora rapidamente para a nossa página nacional. Catástrofe, chacina, mais de 100 botos. Olha só, gente, para o ICMBio, a seca e a temperatura elevada podem ter causado as mortes dos botos. Olha só, gente, que tristeza. O ICMBio vai apurar as causas da morte de botos no Amazonas. Alta na temperatura é suspeita. Você imagina, Roberta, os rios no Amazonas estão tão baixos que a maioria desses botos encalhou em poças. Só que como tinha muita lama, no lugar de ter muita água misturada com essa lama, pode ser também que esses botos tenham morrido justamente por causa disso, de não ter oxigênio suficiente na água e não ter água suficiente, e aí fica muita lama e o bichinho não está acostumado a ingerir lama, né? Imagina que situação horrível. Nossa, Além disso, olha, milhares de peixes foram mortos por causa exatamente da falta de oxigenação na água, e a seca no Amazonas esse fim de semana foi tema de dezenas de reportagens, e a maioria dos especialistas ainda diz que essa situação ainda pode levar um tempo até que volte a chuva naquele estado, para poder regular a situação dos rios. Muito triste. Muito triste. Na página de economia, parceria entre Petrobras e Vale para eólica e hidrogênio. Prates que quer investir e fazer o setor crescer firmando parcerias. Lá na nossa página de esporte tem muita coisa bacana, mas hoje a gente tem daqui a pouquinho o nosso giro do esporte. Tem o internacional, tem a nossa página especial e vamos chegando lá na nossa página 9, falando sobre o estado do Rio, mas o que nos interessa mais nesse momento é a página 10, região serrana, e o destaque é novo concurso público. O procurador-geral diz que cargos são para saúde e administração. O que acontece? Eles estão alegando que o INPAS está com déficit, né? Sim. Porque não tem muita gente que pague o INPAS, né? É como se fosse o INSS nosso comum. Então precisa, como que funciona o INSS? Tem as pessoas aposentadas e os pensionistas,
E quem sustenta o INSS é o trabalhador comum De que carteira paga assinada. de carteira assinada, que paga a sua mensalidade, ou seja, todo mês contribui para o INSS. E esse dinheiro que o trabalhador contribui é distribuído, é com esse dinheiro que se pagam os aposentados e os pensionistas. O INPAS é o regime de INSS do funcionalismo público em Petrópolis. Então, Exatamente. se não tem concurso público, vai diminuindo cada vez mais as pessoas que contribuem para o fundo de aposentadoria e, ao mesmo tempo, aumenta o número de pessoas aposentadas e pensionistas que recebem do INPAS. Que necessitam Então, dessa mensalidade, né, desse um salário. desequilíbrio. Então, aqui os vereadores estão falando que há necessidade de novos concursos públicos para que haja nova entrada de recursos do INPAS, para que o Exatamente. INPAS possa sair desse desequilíbrio contábil. Então, é essa a discussão aí, e foi feita uma audiência pública para falar sobre isso e também nessa audiência para apresentação dos resultados fiscais. Mas a gente tem reportagem sobre isso já já. Exatamente. Olha, estradas do Brejal e do Bonfim receberam melhorias, está ali na nossa coluna Petropolitanas. Importante também porque esses dois locais são produtores aqui em Petrópolis e eles precisam escoar as suas produções, né, para chegar até a mesa de cada um de nós, né? E eles sempre reclamam, coitados, como as estradas são muitas vezes de terra e como a gente teve no ano passado muito problema com chuva, muito volume de chuva. Esse ano a gente também já teve algumas chuvas bem intensas. Então, assim, eles precisam que a estrada esteja em boas condições para poder fazer o escoamento da sua produção. Pois é, gente, tem muito mais no nosso jornal, tem a Saúde apresenta balanço na Câmara e a gente vai falar sobre isso também. E tem o segundo caderno. Exatamente, tem várias páginas lá, Região do Vale, segundo caderno, pode acessar o nosso site ou ir às bancas. Exatamente. E a gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que ninguém acertou as 6 dezenas da Mega Sena. Mais uma vez acumulou, gente. Vamos fazer nossa fezinha, Por que não, né? Se a gente não joga, a gente não tem condição de ganhar, gente. E você vai ver também que um homem é preso pela Polícia Rodoviária Federal depois de fugir de uma blitz na BR-040. O Correio Serrano volta já. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, walk fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas,
salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta e a gente começa esse bloco falando que nenhum apostador acertou as 6 dezenas do concurso 2.639 da Mega Sena, que foram sorteadas no sábado, dia 30, à noite em São Paulo. Já está na sua tela. Olha só, gente, os números sorteados foram 2, 8, 11, 22, 48, 49. Eu não joguei, mas também não teria acertado, porque eu não costumo jogar nesses números. Eu não posso falar porque eu não sei se eu jogaria esses números. Eu também não faço jogaria. muitas vezes roleta. Fecho o olho, ponho o dedinho lá e o número que aparecer é esse mesmo. Eu não acertaria porque geralmente eu não jogo esses números. Com isso, o prêmio acumulou está estimado em 29 milhões de reais para o próximo sorteio, que será na terça-feira, ou seja, amanhã. Ainda dá tempo de você pensar, para se preparar, para jogar para amanhã. Segundo a Caixa, 86 apostas acertaram 5 dezenas e vão receber um pouquinho mais ali de 28 mil reais cada uma, tá bom também. E 6.619 apostas acertaram 4 dezenas e vão receber um pouco mais de 500 reais. Tá bom também, se a pessoa fez um joguinho e ganhou 500 reais. Custa R$5 a aposta mínima, pensa bem. Tá muito bom também. Tá ruim não, né? Então, vamos dar continuidade? Um homem foi preso pela Polícia Rodoviária Federal depois de fugir de uma blitz na rodovia Washington-Luiz, a BR-040. Na fuga em alta velocidade, o veículo ultrapassou os 160 km por hora. O caso aconteceu em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, neste sábado. Equipes do Núcleo de Motociclismo Policial abordaram veículos na pista sentido Petrópolis durante o final da manhã, quando deram a ordem de parada ao motorista do carro e ele desobedeceu e fugiu pela contramão. Olha isso, gente. Ficando cada vez mais perigoso, né? Realizando diversas manobras perigosas pelo acostamento e julgando o automóvel contra outros veículos. As motos da PRF apagaram as luzes intermitentes e se distanciaram um pouco do carro para que o motorista pensasse ter conseguido escapar. Foi quando o homem estacionou o veículo em uma oficina mecânica e os policiais fizeram a abordagem. O condutor acabou preso pelo crime de desobediência. Essa ocorrência foi encaminhada para a 60DP, que fica ali em Campos Elíseos. Eles foram espertos, né? Foram astutos, né?
a técnica, né, de abordagem. Exatamente, tipo assim, vamos deixar ele pensar que nos despistou quando ele parou os policiais. Para não colocar mais pessoas em risco, né, Roberta? Imagina, a pessoa vem em altíssima velocidade, na contramão, a pessoa que está indo, pensando que a estrada está normal, imagina, quando vê um carro na contramão em alta velocidade, fica desesperada e pode realmente ocasionar uma tragédia, né? E policiais da Polícia Rodoviária Federal foram acionados no fim da tarde de sábado para resgatar uma cadela grávida que estava na faixa de rolamento da rodovia BR-116 a Dutra, ali na altura do quilômetro 170. A equipe se deslocou para o local e resgatou a cadela sem colocar em risco os usuários que transitavam na rodovia, assim como o animal. Então vamos rodar o videozinho, André? A cadela foi deixada na base de apoio da concessionária, onde recebeu os devidos cuidados. Olha aí, o bacaninha é que eles tiveram tanto cuidado com ela na hora de tirar ela de dentro do carro, o bichinho já está assustado, né, em pânico, e aí tiveram todo o cuidado com elazinha ali, tadinha, para colocar ela na caixinha de transporte, para levar ela para o atendimento médico, para ela ficar bem, né? Que bom, né? E haja trabalho, né? A PRF está tendo trabalho. Que bom que ela foi salva, tá gravidinha, né? Salva ela, os bebês, correndo o risco ali de ser atropelada. Muito bom, muito bom. Exatamente. E após semanas de alerta sobre o crescimento de casos de síndrome respiratória aguda grave por Covid-19 em alguns estados do país, o boletim Infogripe mostra que o cenário ainda continua mais restrito ao Rio de Janeiro e a São Paulo. Dados referentes à Semana Epidemiológica 38, do boletim do dia 19 ao dia 23 de setembro. O estudo realizado através do boletim Infogripe apontou sobre o crescimento de casos de síndrome respiratória aguda grave por Covid-19. O maior número de casos de Covid-19 foram registrados entre adultos, principalmente na população de idade mais avançada. Sendo que no Rio de Janeiro já tem ali um pequeno indício de que talvez a gente já esteja começando a diminuir esse ritmo de crescimento, né? Mas é algo que a gente ainda tem que ter cautela, a continuar acompanhando nas próximas semanas, né? Porque até o momento continua sendo, sim, um ritmo de crescimento, né? Um sinal de crescimento na curva de novos casos semanais da Covid, né? Associado a internações especificamente, né? E São Paulo também. É um ritmo lento em São Paulo de crescimento, né? Restrito também, assim como no Rio de Janeiro, à população de idade mais avançada, tá? Mas é um sinal que está presente. Nessa atualização se concentra o aumento constante de SRAG a longo prazo, com destaque em 4 estados: a Bahia, o Rio de Janeiro, Tocantins e Maranhão. Mas falando do Nordeste no geral, o destaque está para os casos em crianças, que têm aumentado constantemente. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Petrópolis, no mês de setembro, ao menos 210 casos foram confirmados, sendo a maioria dos registros em adultos de 50 a 59 anos. O pesquisador reforça a importância da vacinação da Covid-19 em todas as faixas etárias, assim como da manutenção de cuidados essenciais, a exemplo do uso de máscaras de proteção de qualidade. Mantém-se, obviamente, né, o reforço em relação à convocação, né, em relação à vacinação, né, estar em dia com a vacina contra a Covid-19. Né? Então, esse é o cenário, o panorama nacional até o momento. Então, grupo de risco, né, lembrar, além da vacina, que aí vale para absolutamente todos, né, uma boa máscara, dependendo da situação, também acaba sendo recomendado. E qualquer pessoa que for à unidade de saúde, seja para atendimento, seja para visita, seja trabalho, também bota uma boa máscara para diminuir o risco de acabar se expondo a eventuais vírus respiratórios na unidade de saúde e acabar depois levando para casa, levando para o transporte público, para o trabalho, enfim. É isso. E o governador Cláudio Castro destacou o crescimento do estado na segunda edição da Caravana Federativa. O objetivo do evento foi facilitar o acesso dos municípios aos serviços oferecidos pelo governo federal. O fórum reúne políticos e representantes de empresas para troca de experiências.
O governador Cláudio Castro participou da abertura da segunda edição da Caravana Federativa, uma ação desenvolvida pela Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. O evento, realizado na Expomag, amplia e facilita o acesso dos representantes de municípios a serviços e programas oferecidos pelo governo federal, como Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, Mais Médicos, entre outros. Durante o evento, são realizadas palestras para a troca de experiências e melhores práticas entre os entes federados. Estamos aqui hoje para resolver problemas e para podermos pensar em projetos do Rio de Janeiro de amanhã, de depois de amanhã, de daqui a pouco. Da nossa parte, braços e corações abertos para a gente poder levar o Rio de Janeiro para o topo de novo. Para o governo estadual, a reunião com prefeitos e secretários municipais e estaduais demonstra a lógica para o desenvolvimento do Brasil. O governador Cláudio Castro acredita que é preciso todos trabalharem juntos para o crescimento do país. A primeira caravana foi realizada na Bahia e contou com a participação de representantes de 34 ministérios, além de entidades como a Caixa Econômica Federal e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para auxiliar prefeitos e gestores municipais. Vamos então ao nosso Giro do Esporte. Bora lá! A gente começa o nosso Giro do Esporte de hoje dando uma passadinha rápida aqui pelo resultado do Campeonato Brasileiro. O Flamengo conseguiu vencer o Bahia por 1-0. Oxi, até que enfim! E o Fluminense perdeu para o Cuiabá por 3-0. Oh, meu Deus! E o Vasco perdeu para o Santos. O jogo foi 4-1. E agora, falando de uma notícia bem bonita, bem bacana, João, de 11 anos, transplantado de rim, e Laurinha, de 10, transplantada de fígado, entraram em quadra no Maracanãzinho nesse sábado, antes da partida do Brasil pelo pré-olímpico de vôlei masculino. A homenagem alusiva à doação de órgãos e tecidos celebrou o fim da campanha Setembro Verde desse ano. Durante todo o mês, a Secretaria de Estado de Saúde realizou diversas homenagens a famílias doadoras, que é uma atitude linda, linda. Instituições parceiras da rede estadual e transplantados. Além dessa homenagem, 8 crianças e jovens transplantados estiveram nas cadeiras do Maracanã e assistiram de perto a vitória do Flamengo sobre o Bahia por 1-0. Além disso, essa faixa do RJ Transplantes foi erguida no intervalo do jogo para mais de 40 mil torcedores. Vamos lá, gente, avisem as suas famílias que vocês querem ser doadores. É uma atitude tão importante. Tem tanta gente esperando na fila para receber um órgão e isso é vida. Doar os seus órgãos é doar vida para quem precisa, para quem está ali já desesperado esperando. E olha, gente, comandada pelo oposto Darlan, e olha que tipo de foto. Que foto é essa? Linda, né? Que somou o total de 23 pontos. A seleção brasileira derrotou a República Tcheca por 3-2 na manhã deste domingo no Maracanãzinho pelo pré-olímpico de vôlei masculino. Um jogaço. O nome que mais se ouviu ao longo de toda a partida foi o do Darlan. Como está aparecendo aí, ele estava inspiradíssimo. Cada salto gigantesco, cada saque, cada pancada, como dizem os especialistas, foi lindo de se ver. Eu acompanhei enquanto estava lá fazendo meu plantão. E os nossos atletas brasileiros já começaram as suas participações na etapa da Copa do Mundo de ginástica artística lá em Paris. E eles já começaram arrasando. Com uma série bem executada, o Arthur Nori conseguiu a nota de 14.200, chegando à final do solo na 5ª posição. Isso é muito, gente, é coisa beça. O Nori é um doce de criatura, fez uma apresentação belíssima, como vocês estão podendo acompanhar aí no vídeo. Já o Diogo Soares repetiu a boa apresentação no cavalo com alças, conquistou a nota de 13.900 para a 6ª colocação e já está com seu passaporte carimbado e confirmado, garantido para as Olimpíadas de 2024 com essa apresentação. Essa competição, gente, continua.
os nossos atletas estão lá lutando por suas vagas, né, na Olimpíada de 2024 em Paris. E os russos vão poder competir como neutros nos Jogos Paralímpicos de Paris. Os membros do Comitê Paralímpico Internacional votaram contra o banimento total da Rússia, mas aprovaram uma suspensão parcial. Com isso, os atletas vão poder competir, mas sem a exposição da bandeira do país. Eles competem com um símbolo branco, que simboliza como atletas neutros. E aos 28 anos, Jessica Hawkins teve a chance de pilotar pela primeira vez um carro de Fórmula 1. E a britânica da Aston Martin faz história desde 2018, que a gente não tem um registro de participação feminina nessa categoria. Ela possivelmente vai ser a piloto de testes da Aston Martin para 2024. A gente só está esperando a finalização de todos esses contratos, né? Porque tudo tem data, tem tempo para acontecer. E a gente continua o nosso giro do esporte porque o lutador de Muay Thai Kaique Farias, está na reta final para sua preparação para a competição que vai acontecer na próxima semana lá no Rio Grande do Sul. Ele vai disputar o WBC Muay Thai Brasil em Sapucaia do Sul. E teve um evento esse fim de semana que foi dedicado, um aulão, né, que ele organizou, e eu já soube pelo Gabriel Fachola esse fim de semana que o dinheiro foi atingido, a meta, né, de atingir a graninha para ele poder viajar, foi alcançada. Parabéns, Kaique. Agora é torcer por ele. Vamos assistir a matéria? Entre os dias 6 e 8 de outubro, o atleta petropolitano Kaique Farias vai disputar o cinturão nacional no WBC Muay Thai Brasil. O evento será a viagem mais longa do atleta para uma competição. Os 8 anos de esforço e muito trabalho valeram a pena. As últimas semanas de preparação são ainda mais focadas na disputa, com treinos mais intensos e dedicação. Essa última semana de treinos é a mais puxada, justamente por ser a última semana para reajustar o jogo, para a gente assistir os nossos adversários lutando, entender melhor como eles se sentem mais confortáveis, onde eles erram mais. Então a gente passa bem mais tempo no treino, muito mais tempo fazendo clinch, muito mais tempo correndo, a gente corre mais, a gente aumenta os rounds de pad, a gente faz um pouco a mais da parte de puxar pneu, da parte da preparação física, mas isso é na penúltima semana. Na última semana a gente foca mais em perder o peso e descansar para poder chegar a 100% na luta. A vaga para disputar no Rio Grande do Sul veio após a vitória no Alpha Combat Show em agosto deste ano. Kaique tem 20 anos e já participou de 9 competições, 7 delas no semiprofissional e 2 delas no cenário profissional. Nesta competição, o atleta disputa 2 lutas no mesmo dia, com atletas experientes e com mais participações no profissional. Mas atualmente o lutador permanece invicto, mesmo com menos lutas no currículo. Ele acredita que com dedicação vai trazer bons resultados para a cidade. A vitória na competição nacional pode proporcionar uma oportunidade única, a chance de competir no maior campeonato de Muay Thai do mundo, o World Boxing Council, que acontece na Tailândia. Caso eu ganhe ela, o que se Deus quiser vai acontecer, né, é o previsto, eu vou ganhar a oportunidade de lutar a WBC no Mundial que acontece lá na Tailândia. É um evento que acontece uma vez ao ano. E essa seletiva não acontece só no Brasil, acontece, por exemplo, acontece no Chile, em outros países. Ou seja, eu vou lutar um GP aqui que é nacional, com pessoas de outro estado, e passando por essa seletiva, eu vou lutar um mundial com pessoas de outras partes do mundo. Para ter a chance de trazer mais um título para casa, Kaique organizou, inclusive, um aulão especial de Muay Thai na Academia de Lutas Fight Corner, para arrecadar fundos para a viagem. Quem desejar ajudar com doações, o Pix pode ser feito para o telefone 24 99238 1718. Tá todo mundo abraçando essa causa, todo mundo confiando em mim, é um peso grande que a gente carrega, mas eu tô muito feliz, tô muito confiante que vai dar certo. É isso aí, a gente também. E olha só, gente, atletas da Academia de Lutas Fight Corner e da equipe Wellington Brasa Jiu-Jitsu trouxeram mais medalhas para o município de Petrópolis. Os lutadores de Jiu-Jitsu Bruno Felipe, Marcos Antônio e Marcos Francisco participaram da segunda Copa Magé de Jiu-Jitsu.
Embora a Copa de Magé de Jiu-Jitsu seja um evento recente no cenário esportivo, a competição tem se destacado como ponto de referência no interior do estado. Reunindo centenas de atletas de diferentes regiões, a competição é uma oportunidade para os lutadores demonstrarem seu talento diante de uma ampla audiência e de outros competidores, e dar destaque para aqueles que almejam crescer no cenário profissional. Foi o caso de 3 atletas petropolitanos. Bruno Felipe, Marcos Antônio e Marcos Francisco participaram da Copa e trouxeram grandes resultados para a cidade. O treinador e professor dos atletas, Vitor Werneck, acompanha os jovens desde o início, quando ainda eram faixas brancas, e afirma estar orgulhoso com o resultado. São atletas dedicados, não faltam treino, e estão sempre focados em evoluir. E quando a gente consegue fazer um acompanhamento com eles diário, de falar a importância do detalhe, de estar sempre treinando, sempre se dedicando, tanto regular a alimentação, regular o sono, que a vida de atleta é uma vida muito difícil. Então não tem como você ser mais ou menos, ou você é ou você não é. Bruno Felipe, conhecido na luta como Neymar, é faixa azul e conquistou o cinturão de ouro na categoria adulto pena na modalidade Nogi sem kimono. 2 semanas antes da competição, por motivos de saúde, o atleta teve que ficar 7 dias em repouso. Podia não chegar na luta com meu 100% de físico, mas eu tinha 100% de vontade. Eu sabia de onde eu vinha, do que eu queria, então eu fui lá buscar o que era meu. Marcos Antônio, que no jiu-jitsu é chamado de mão de ferro, também é faixa azul e conquistou o cinturão na categoria Master pesadíssimo. É um sentimento de vitória e de orgulho. Treinei a semana toda para poder manter o foco e bastante determinação. Marcos Francisco, atleta reconhecido como MK, é faixa marrom e, embora não tenha conquistado um cinturão, ostenta com orgulho uma medalha na categoria Master meio pesado. Foi muito gratificante, foi um campeonato onde a gente podemos aprender bastante, entendeu? E voltando para Petrópolis aí, buscando mais evolução aí. No dia 1º de outubro, a Academia Fight Corner irá sediar um seminário realizado pelo professor e lutador profissional de jiu-jitsu, Bruno Coelho, que pratica arte marcial há mais de 13 anos. Ao longo de toda a carreira, Bruno já conquistou mais de 60 campeonatos espalhados pelo mundo e realizou palestras em academias na Itália, Bolívia, Colômbia e no Chile. A importância é melhorar o nível técnico dos participantes e agregar um pouco do meu conhecimento de jiu-jitsu no jogo de cada um. Quando o tema é jiu-jitsu, as expectativas são sempre as melhores. Acaba que com a visibilidade no município, o esporte cresce e pode salvar vidas. E esse evento também vai contar com uma ação social para arrecadar alimentos não perecíveis que serão destinados a famílias carentes. Será necessário pagar uma taxa de inscrição no valor de R$ 50. Para mais informações, basta entrar em contato com o telefone DDD 24 99309 4381. DDD 24 99309 4381. E você vai ver depois do intervalo que foram eleitos os novos membros do Conselho Tutelar em Petrópolis. E você vai ver também que o Conselho Municipal de Trânsito e Transportes, o Comutran, divulgou planilha que aponta as falhas mecânicas das empresas de transporte em Petrópolis. Nós voltamos já. Minha mãe é socorrista do SAMU. Ela trabalha muito ajudando as pessoas. Ela está sempre pronta para atender todo mundo, em todo canto da cidade. E para atender as pessoas com mais agilidade, agora tem até moto, a motolância, e helicóptero também. Ela me contou que agora o Rio tem muito mais SAMU. É verdade, o SAMU mudou para atender melhor, para chegar mais rápido. O governo do Rio inaugurou mais bases 24 horas, contratou mais socorristas e mais equipamentos. E sabe o que mais? Agora tem SAMU em todos os municípios do Rio. Porque nós, do governo do estado, colocamos as contas em dia e investimos mais de 87 milhões de reais nesse serviço que é essencial, o nosso SAMU. A saúde merece sempre mais. Então, pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação,
diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, walk fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Estamos de volta e, apesar da chuva de ontem, a movimentação nos pontos de votação para os 3 conselhos eleitorais de Petrópolis, os conselhos tutelares, foi intensa. A eleição começou às 8 horas da manhã em diversos pontos de votação espalhados por toda a cidade. O resultado da apuração das urnas foi divulgado às 8 da noite. Foram eleitos 15 conselheiros, 5 para cada um dos conselhos, que vão atuar por 4 anos. A apuração aconteceu na Casa dos Conselhos Municipais Augusto Ângelo Zanata e contou com a presença dos promotores de Infância e Juventude Odilon Medeiros e Vicente de Paula Júnior, da presidente do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, Luciane Bontempo, integrantes do Conselho, candidatos, membros da comissão organizadora da eleição e fiscais. Ao todo foram 7.760 votos apurados. Os mais votados foram, para o Conselho Tutelar 1, Suani Pitorra, com 870 votos, e Aline Rosa, com 612 votos. O Conselho Tutelar 2, a Priscila Pio, recebeu 277 votos e o Rafael Soares, 253 votos. Para o Conselho Tutelar 3, Jorge Júnior, 293 votos e Emanuel Nenel, 196 votos. O resultado final da eleição será divulgado após a análise de todos os recursos e as eventuais impugnações. Na quarta-feira, dia 4, quarta-feira agora, o CMDCA vai disponibilizar a todos os candidatos o resultado das urnas digitalizado. Pois é. E olha só, gente, ainda falando sobre esse assunto, como forma de tentar garantir a integridade dessa eleição, que aconteceu ontem para a escolha dos membros dos conselhos tutelares, o Ministério Público do Rio, o Ministério Público Estadual, por meio da primeira Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Infância e Juventude da capital, tem desempenhado um papel na fiscalização e garantia de todo esse processo eleitoral que ainda não acabou. O Conselho Tutelar é um órgão autônomo, previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, que tem como principal missão zelar pelo cumprimento dos direitos infanto-juvenis. A cada 4 anos, os conselheiros tutelares são eleitos pela população e a próxima eleição será realizada nesse domingo. Com o objetivo de manter a veracidade dos resultados, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por meio da primeira Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Infância e Juventude, na capital, tem fiscalizado o processo eleitoral. As promotoras do MPRJ participaram da capacitação da Guarda Municipal, que irão auxiliar durante o dia do pleito. As promotoras também estiveram presentes no Centro de Operações Rio, para detalhar o que será realizado durante a operação do dia da votação.
É através do voto consciente que os cidadãos têm a oportunidade de eleger candidatos comprometidos com a defesa dos direitos da infância e da adolescência. Ao votar, o cidadão exerce a cidadania e contribui para fortalecer a democracia em nível local. E neste mês de setembro tiveram início os trabalhos do Conselho Itinerante de Petrópolis, que é composto por membros do Conselho Comunitário de Segurança Pública e órgãos de segurança pública da cidade. O objetivo é levar segurança para todas as regiões da cidade imperial. Composto por membros da Polícia Militar e Civil, Guarda Municipal, Secretaria de Educação e pelo Conselho Comunitário de Segurança Pública, as reuniões do Conselho Itinerante já estão acontecendo em Petrópolis. O objetivo do projeto é levar as forças de segurança para os bairros e escolas e, assim, ouvir as demandas de cada região. Nós achamos necessário ampliar a nossa ação. Embora o Conselho ele trabalhe todos os dias, ele não é só a reunião, achamos importante levar a reunião, levar o CCS para certos núcleos populacionais. Por que não juntar e fazer essa reunião dentro de uma escola pública? Para levar o CCS para junto da garotada. O primeiro encontro aconteceu na Escola Municipal Ercília Moretti, em Correias, no dia 19 de setembro. O próximo encontro do Conselho com a população vai acontecer em Araras, já no mês de outubro. O objetivo é visitar todas as regiões de Petrópolis. As reuniões têm o objetivo de reunir a população que vive na região e discutir assuntos de segurança pública, além de trazer a população para a participação no Conselho. O objetivo é que a população testemunhe o trabalho do Conselho de Segurança Pública e dos órgãos de segurança municipal. Toda a comunidade é convidada a aparecer na reunião, a participar. E dessa maneira, nós estamos fazendo com que o Conselho seja mais conhecido. Porque os conselhos comunitários, eles têm 24 anos já de existência legal. E muita gente não sabe que a gente existe. Os conselhos comunitários de segurança identificam e analisam os problemas locais, propõem soluções e avaliam as respostas ou as soluções dos problemas demandados. Toda última segunda-feira de cada mês acontece em Petrópolis a reunião híbrida do Conselho. As reuniões são abertas ao público, onde são compartilhados projetos e ideias de melhorias na segurança municipal. Curiosamente, o que toma 80% das nossas reuniões são questões de ordem pública. Notadamente, bares e casas noturnas barulhentas e moto de escapamento aberto. São pesadelos na cidade. E são questões de difícil solução, não impossível. Nós estamos buscando e organizando isso. Mas isso toma muito do nosso tempo. E vocês podem pensar, mas isso não é segurança. Ordem pública é o tapete sobre o qual anda a segurança pública. É verdade, isso é um tormento na vida das pessoas. O Conselho Municipal de Trânsito e Transportes, o Comutran, divulgou na última semana uma planilha que aponta as falhas mecânicas das empresas de transporte em Petrópolis. Ao todo, 65 viagens foram perdidas até a última quarta-feira. De acordo com a planilha, 4 empresas apresentaram problemas com viagens devido a defeitos mecânicos nos veículos. Os dados foram registrados até o dia 27 de setembro e apontam que 65 viagens foram afetadas de 4 empresas em Petrópolis. Os dados mostram ainda que das 65 ocorrências, 33, ou seja, quase 50%, foi da empresa Petroita. Outra empresa que também apresentou altos índices de interrupção foi a Cascatinha, com 15 ocorrências registradas. Na maioria dos casos, a quebra do veículo impossibilitou a viagem. As empresas Cidade das Hortênsias e Turpe também apresentaram algum tipo de problema, segundo o balanço do Comutran. Para o parlamentar e presidente da Comissão de Transporte da Câmara, Ingo Rames, é preciso que ações sejam realizadas para melhorar o serviço no município. Para que a gente possa melhorar o transporte público do município, a gente precisa de várias ações. Não tem uma fórmula mágica para isso. A gente precisa que a CPTrans faça a parte dela, que os empresários façam a parte dela, que a prefeitura faça a parte dela, que os vereadores façam a parte deles também. Cada um cobrando, cada um fazendo a sua parte para que as coisas aconteçam na ponta. O que não pode é, as empresas hoje não estão recebendo subsídio, consequentemente elas falam que não tem dinheiro para pagar o rodoviário, que pagaram esse mês em 3 parcelas, elas falam que não tem dinheiro para manutenção, o ônibus quebra. Nós falamos isso lá atrás, com essa questão do ônibus rodar em circuito, as quebras iam voltar em breve, hoje já está acontecendo as quebras, com uma média de 2,5 veículos por dia quebrados.
e a tendência é quebrar cada vez mais. Das 65 ocorrências registradas pelo Comutran, 52 são relacionadas à quebra dos veículos. Entre as causas apontadas estão falta de freios, travamento da direção, vazamento de água no radiador e barra da direção quebrada. E olha só, gente, um carro de passeio cujo motorista parece ter perdido o controle da direção, invadiu a pista contrária, subiu o canteiro da Avenida Ipiranga em Petrópolis e colidiu contra o gradil da Casa de Petrópolis, o Instituto de Cultura, que fica ali na rua Ipiranga, mais conhecida como a Casa dos Sete Erros, isso no centro de Petrópolis, ontem por volta de 1h da tarde. Pelas imagens é possível ver que outro veículo está parado na contramão, mas não há confirmação de que esse segundo veículo foi atingido pelo primeiro. A assessoria de imprensa do Corpo de Bombeiros informou que não foram acionados e a Polícia Militar também informou que não foi acionada. Realmente estava chovendo muito, pista escorregadia, tem que tomar cuidado. As pessoas dificilmente se lembram, né? E acabam saindo de casa em cima da hora, com pressa, e aí esquecem que as ruas de Petrópolis têm muito óleo por conta de ônibus, caminhões, e aí esse óleo fica ali boiando na pista, molhada, e a junção dos dois dá esse tipo de situação. É bem complicado, tem que ficar atento, gente. E durante uma audiência pública realizada nesta quinta-feira para avaliação dos dados da saúde no segundo quadrimestre, o secretário de Saúde afirmou que pagou o piso nacional da enfermagem para todos os profissionais da cidade. Também foi informado que há um concurso da saúde em desenvolvimento. A Prefeitura de Petrópolis afirma que todos os enfermeiros e profissionais que têm direito ao piso nacional da enfermagem receberam os salários. Segundo o secretário de Saúde, Marcos Curvelo, todos os valores que são repassados pelo Ministério da Saúde foram pagos aos profissionais como piso nacional. A Prefeitura afirma ter sido uma das primeiras a cumprir os repasses. Todos os profissionais de enfermagem e técnicos de enfermagem receberam o seu piso salarial. O seu piso salarial, aquilo que está garantido na legislação. A questão já vem sendo discutida há meses e as denúncias do não recebimento dos repasses também são constantes. O vereador Eduardo do Blog pediu ao secretário que participe de uma audiência a ser marcada pela Câmara Municipal, especialmente para tratar sobre o assunto do piso nacional. Eu participo de uma audiência pública aqui na Câmara, sim, desde que vocês convoquem o Ministério da Saúde. Aí eu venho. O secretário Marcos Curvelo informou ainda que um concurso público está tramitando na Secretaria Municipal de Saúde, ainda em fase de criação do edital para a contratação de profissionais. O edital vai incluir ainda novos profissionais que vão atender no Sistema Único de Saúde, como, por exemplo, educadores físicos. Durante a apresentação dos dados da saúde do segundo quadrimestre, foi informado que 46% das metas traçadas pela Secretaria Municipal de Saúde foram alcançadas, enquanto 49% estão em andamento e 5% não foram alcançadas. Até o mês de agosto, foram realizados 211.710 atendimentos médicos na rede municipal. Foram registrados 1.874 nascimentos nos 8 primeiros meses do ano e 1.637 óbitos no mesmo período. Diante desses desafios, a gente tem que saber focar principalmente na gestão, né, na preservação dos gastos da melhor forma possível, na otimização, né, de todos os recursos que a gente recebe. A Prefeitura afirma que os dados da Coordenadoria do Bem-Estar Animal foram positivos. Nos 2 primeiros quadrimestres do ano, foram registradas 169 denúncias de abandonos de animais, acumuladores de animais, animais agredidos, animais agressivos em via pública, maus tratos e pássaros presos. Destas, 77% foram vistoriadas e 25% delas foram registradas como improcedentes pela coordenadoria. Dentro de todas as limitações, a gente está conseguindo ter uma melhora bem
bem satisfatória, né? Significativa. O vereador Eduardo do Blog elogiou a Secretaria de Saúde como uma das únicas que resolve os problemas apontados pelos parlamentares. Eduardo afirma que enfrenta diariamente problemas em receber posicionamentos de outros setores do governo municipal. O vereador elogiou principalmente o atendimento no Hospital Alcides Carneiro, em Correias. É importante que o governo como um todo siga esse exemplo que vocês estão seguindo na saúde, para que a gente possa dar retorno à população como a Casa do Povo, como figuras mais próximas da população do que o prefeito, até porque o prefeito tem uma responsabilidade muito maior do que a nossa. Nós somos uma espécie de ouvidores da população. Pois é, gente, e olha só, a Defesa Civil informou que ontem houve um registro de ocorrência às 10h30 da manhã referente às chuvas. E a Defesa Civil está atuando na ocorrência e ressalta que não houve vítimas. Foi um escorregamento lá na Estrada do Rocio, na Fazenda Inglesa. Olha aí, gente. Sem vítimas, tá, gente? Não atingiu nenhuma residência também. Vamos saber como fica a previsão do tempo. A segunda-feira em Nova Friburgo será de céu com muitas nuvens e possibilidade de chuva. A temperatura deve variar entre mínima de 15 e máxima de 23 graus. Em Teresópolis também há previsão de chuva isolada e a temperatura deve variar entre mínima de 15 e máxima de 23 graus. Em Petrópolis, a segunda-feira será de céu com muitas nuvens, ventos fracos e probabilidade de chuva isolada com possibilidade de trovoadas. Os termômetros devem variar entre mínima de 16 e máxima de 25 graus. A previsão em Paraíba do Sul é de céu com algumas nuvens durante o dia e possibilidade de chuva. A temperatura deve variar entre mínima de 18 e máxima de 27 graus. Em Pátio do Alferes, a previsão também é de sol entre nuvens com chuva. Os termômetros devem variar entre mínima de 17 e máxima de 28 graus. Para finalizar, em Três Rios, o dia será de sol entre nuvens, temperatura estável e chuva isolada. A temperatura deve variar entre mínima de 20 e máxima de 29 graus Celsius. É sempre bom lembrar que, em caso de emergência, a população deve entrar em contato com o Corpo de Bombeiros por meio do telefone 193 ou com a Defesa Civil pelo número 199. E a gente fica por aqui. Até amanhã, gente. Tchau. Até amanhã. TVC, a TV do Correio da Manhã.